Senhor presidente Nelson Marqueselli, senhor primeiro vice-presidente, deputado Wanderley Macris, terceiro vice, Hugo Leal, senhor coordenador que não está aqui hoje, seu relator Colato, que não está aqui presente, subrelator Jorge Abi, nós estamos aqui hoje para cumprimentar, estamos trazendo uma mensagem aí de cumprimento pelo belíssimo trabalho que está sendo desempenhado por essa comissão constituída para deliberar sobre a necessidade de aprimoramento da Lei 12.619. Realmente um trabalho espetacular, nós estamos acompanhando desde a primeira audiência pública. Foi a oportunidade que surgiu, que há muito o transporte de carga esperava que ocorresse aqui no poder legislativo desse país, que dá a chance da sociedade num todo, e o próprio poder legislativo e o governo conhecer a realidade do que é o transporte de carga nesse país e a realidade da profissão do motorista de caminhão. Esse submundo que o motorista é obrigado a conviver dentro da sua profissão, muito poucos dos senhores conhecem essa situação. Eu diria que na área de governo, na área até desse Congresso Nacional, a maioria não conhece o que é a cabine de um caminhão, que é uma estrada, que é a rodovia brasileira, e desconhece, digamos, a precariedade com que o transportador de carga, o motorista de caminhão, eu diria até mesmo que se existe serviço escravo nesse país, muitos dos motoristas de caminhões exercem função dentro de uma verdadeira escravidão. Pelo trabalho feito pela comissão, nós pudemos sentar aqui nessa cadeira praticamente todos os setores que são ligados, que têm relacionamento com o transporte de carga. Embarcadores, empresas, área de saúde, seguros, legislação, fornecedores. Apareceu todo mundo aqui, todos tiveram a oportunidade de apresentar seus problemas, suas lamentações, seus desesperos em relação a uma lei que pelo que ficou dito aqui até o momento, parece que vai ter que realmente ser aprimorada, parece que vai ter que ser aperfeiçoada, porque colocaram uma espécie de carro na frente dos bois. Ao editar essa lei, tentar implantar uma lei em condições que não tem condições de se cumprir a lei. Então, eu diria aos senhores o seguinte: tudo foi falado aqui até agora, menos o pivô, a figura central do problema, que é o profissional do volante. Ninguém tocou nesse assunto aqui, talvez por desconhecer o problema. Eu diria aos senhores que me parece que essa audiência pública hoje está sendo, digamos, ao vivo na internet, depois vai ficar aí à disposição de todo mundo. Os senhores estejam certos que nós temos, nesse momento, muita gente sintonizado aqui nessa audiência pública. Porque os senhores parlamentares nos deram a oportunidade de levar para o Brasil a realidade. Nós temos que tratar desse assunto dentro da verdadeira realidade. Não adianta estar floreando. Por aqui passaram muita gente que usaram da verdade, expuseram os seus problemas, assim sucessivamente. Mas passaram outras coisas aqui. O sujeito tem a capacidade de sentar nessa cadeira aqui e dizer que
posto de gasolina dá cobertura e atendimento a caminhoneiro em rodovia? Citar a Rede Grau de posto de gasolina, de ponto de parada, como ponto de apoio de caminhoneiro, querer dizer que existem milhares e milhares de pontos de apoio nesse país, quando nós sabemos perfeitamente que Rede Grau é um conglomerado de empresários que explora o ramo de parada de ônibus, os ônibus executivos que fazem as linhas interestaduais, para naqueles locais, os automóveis particulares. Vá lá num posto da Rede Grau e vê se tem um caminhoneiro lá dentro do restaurante, lá dentro da lanchonete. Porque aquilo ali é coisa de... O caminhoneiro, ele teria vergonha de entrar dentro de um ambiente como esse, porque ele é aquele sujeito simples, aquele sujeito que usa o bermudão dele, que não tem direito sequer a uma higiene compatível com a saúde da pessoa. Eu estou dizendo isso aqui, senhores parlamentares, para mostrar que a realidade é outra, completamente diferente. Talvez tenhamos sido abençoados por Deus quando foi criada essa comissão e dada a oportunidade de nós podermos mostrar a realidade. E olha que é a realidade daquilo que o país depende, a economia depende. Nós estamos tratando, aquela velha história, está provado por todos os oradores que passaram por aqui, que se aplicasse a lei, afundava o país, afundaria a economia do país, derrubava todo e qualquer plano de governo a nível de receita de país. Derrubava, inclusive, o motorista de caminhão, derrubava, inclusive, o motorista empregado, que ia perder o seu emprego, porque ia todo mundo morrer abraçado, com certeza absoluta. Agora, a causa principal, a origem desse problema, não foi discutida aqui. Porque acredito, inclusive, que todos os senhores, as senhoras, não sabem exatamente de onde é que vem essa origem. Nós temos um transporte de carga nesse país completamente desorganizado. É o verdadeiro caos. É o salve-se quem puder. Tá? E o pior, dominado por um pequeno grupo de grandes embarcadores de carga. Eles é que dominam o transporte de carga no Brasil. O senhor sabe onde é que está o grande problema que acarreta tudo que os senhores ouvem falar de motorista de caminhão nesse Brasil? Está exatamente na remuneração do frete nesse país. O frete é a causa de tudo. O frete não remunera, talvez sejamos o único setor nesse país comercial que o sujeito é obrigado a se salvar operando com uma receita menor do que as despesas. Ele tem que fazer milagre para isso. E aí é que entra o grande problema. O micro, pequeno e médio transportador, ele é a vítima disso tudo que está. Ele é que é obrigado a operar. Porque os grandes embarcadores que dominam tudo isso que está é que embolsam os lucros de tudo, da remuneração de frete nesse país. E o sujeito, micro, pequeno e médio empresário, ele, para poder sobreviver no mercado, ele tem que pagar salários de fome para motorista, tá? Ele tem que operar com um veículo ultrapassado, sem manutenção adequada, porque a verba não permite que isso faça. Ele é obrigado a transportar excesso de peso, danificando rodovias por esse Brasil afora, rodovias já danificadas. Tá? Ele é obrigado, às vezes, em alguns casos, aquele que está mais desesperado, a cumprir horários, carga horária absurda.
ele é obrigado a fazer isso. O motorista empregado, ele vai fazer uma carga absurda, porque o patrão paga a ele uma comissão para ele poder fazer uma carga horária absurda. E o autônomo, ele vai receber uma comissão para poder fazer São Paulo a Recife em 48 horas. E aí, em muitos casos, aqueles menos resistentes é obrigado até a usar de rebites. Isso existe. Provocar acidentes, às vezes ele provoca um acidente, apesar de que a maioria dos acidentes do caminhão envolvido não é provocado por ele. Matar, morte na rodovia. Isso tudo. E aí, por isso, a figura do caminhoneiro brasileiro é do grande vilão. Ele é o vilão das rodovias. A sociedade vê o caminhoneiro como um criminoso, como um viciado. Mas não sabe que é ele que salva esse país, porque é ele que faz o transporte desse país, ele é que abastece esse país, ele que transporta tudo que se fabrica, que se produz nesse país. Então, quero dizer para os senhores que, com a Lei 12.619, como ela está, ela não tem, está provado aqui, já foi mais do que provado, que ela terá que ser flexibilizada, não resta a menor dúvida. Mas depois que ela estiver flexibilizada, ela também não vai funcionar. Porque existe um domínio nesse país, por parte de grandes embarcadores, que, aliás, é minoria absoluta, mas é quem domina isso tudo que está. Os senhores sabiam, por exemplo, que em muitos casos, um embarcador de carga contrata uma viagem para determinado local por R$10 mil. Essa empresa dominante do mercado, ela repassa esse frete para um agenciador de carga por R$5 mil, e esse agenciador de carga contrata o verdadeiro transportador por R$2 mil, R$3 mil. Aí ele vai ter que usar de todas as artimanhas que ele tem para poder se salvar nesse mercado. Então eu diria ao senhor o seguinte: agora, existe solução para o problema? Existe solução para o problema, e muito simples. Nós temos hoje, senhores, no mercado, aí operando, fora da lei, mais de 600 mil caminhões que são considerados concorrência desleal no mercado. E exatamente esses 600 mil caminhões é que causa essa desgraça toda que nós temos aí no transporte de carga. Nós teríamos que, o dia que nós conseguimos eliminar esse cá-está, nós vamos poder transformar a remuneração do transportador dentro das normas. Os senhores já imaginaram, os senhores administrar um negócio? Nós não somos dono do nosso negócio. Quem determina? Nós somos o único modal de transporte desse país, que é o principal, que não tem uma tarifa, não tem uma planilha de custo. Quem faz o nosso frete são essa máfia que nós chamamos de grandes embarcadores que aí estão. Nós temos embarcador, por exemplo, que dita as regras, inclusive, tá? Regras absurdas que foram impostas, passando até por essa casa. Tá? Nós temos aí grandes embarcadores que não poderiam operar frete, porque está fora da lei. Então, eu diria aos senhores o seguinte: eu estou aqui à disposição de todos os senhores. O Brasil inteiro, ele está focado hoje, aqui nessa audiência pública. As soluções existem. Essa mobilização que aconteceu no ano passado foi porque todo mundo já estava prestes a morrer, todo mundo abraçado. Porque há uma irresponsabilidade muito grande por parte da chamada máfia de grandes embarcadores. E eu diria aos senhores o seguinte: ocorreu essa manifestação, a sociedade acordou para o problema, para a importância do transportador de carga desse país. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo e o próprio governo tiveram a oportunidade de conhecer exatamente o que nós representamos. Agora, essa mobilização aconteceu
com uma espécie de sobrevivência. É uma sobrevivência do setor. Aqui se fala muito que há uma defasagem de motorista de caminhão nesse país acima de 60 mil profissionais. Isso, se continuar do jeito que está, daqui a 90, 120 dias, vai ser mais de 200, mais de 500 mil, porque ninguém hoje tem mais disposição para querer seguir a profissão de motorista de caminhão. É chamado até de estupidez, aquela tradição que existia antigamente, de avô para filho, para neto, de ser sempre motorista de caminhão, tradicional. Aquela vida da carga pesada da TV Globo, entendeu? Aquilo já não existe mais. Então hoje é puro desespero, é um submundo. Tudo de ruim que acontece, o caminhoneiro tem o direito de fazer isso. Talvez nós consideramos o motorista de caminhão talvez o maior dos maiores trabalhadores dessa terra. Porque só ele pode resistir, ele não tem direito à família, não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito à higiene, ele não tem direito a nada, à segurança, absolutamente nada. Agora, eu diria, só vou concluir, deputado, dizendo para o senhor exatamente isso aqui. A situação é muito mais grave do que os senhores possam imaginar. A nossa grande esperança é que essa comissão venha a dar uma solução para o problema. Porque a luta pela sobrevivência, deputado, continua. E eu tenho certeza absoluta que, mais do que nunca, se não houver uma solução de maneira a contornar esse problema e fazer justiça a essa profissão, além do país estar sujeito a naufragar, nós vamos resistir em defesa da nossa profissão, custe o que custar. Porque a classe dos caminhoneiros, dos motoristas de caminhão, continua mobilizada. Obrigado. Bem, gostaria de agradecer muito ao senhor Nélio Botelho pelos esclarecimentos que trouxe à comissão, representando o movimento União Brasil Caminhoneiro, e passo a palavra, então, ao nosso relator em exercício, deputado Jundiabe, para as suas perguntas. Presidente, na verdade, eu gostaria de falar para o doutor Nélio que as suas considerações são efetivamente verdadeiras no que diz respeito a esse processo de concentração que julgo que está acontecendo em todos os setores da nossa economia. E eu constato que, depois do processo da globalização, as fusões, as incorporações, em todas as atividades econômicas, têm trazido essa preocupação que o senhor colocou, inclusive nesse setor. Então, eu, na verdade, não tenho algo a lhe dirigir como questionamento, mas agradecer, porque foi extremamente importante o seu esclarecimento. Quero lhe agradecer. Muito bem. Deputado César, primeiro. César Coronel. Não, fala. Primeiro, muito bem, Celso Mandanelli, então. Não, as colocações do Nélio, ele falou dá a impressão que ele foi caminhoneiro, com conhecimento de causa, né? Realmente, eu compararia hoje a vida do motorista de estrada, a vida toda, quer dizer, das dificuldades que nem o agricultor familiar, né? Que nós temos dificuldade, a gente luta muito para conseguir, hoje, graças a Deus, a linha de crédito, Pronaf, muita que falta ainda assistência técnica para evitar o êxodo rural, para não acabar a agricultura familiar. Então tem uma política diferenciada já hoje, aqui tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário para cuidar da pequena propriedade, para não acabar com a agricultura familiar que produz alimento. Tem que ter uma política diferenciada. O filho do agricultor não quer mais ficar lá na pequena propriedade, né? Ele tem que ter renda para ficar lá, senão não fica, vai trabalhar de empregado. E hoje o motorista de caminhão também, pai para filho, quer dizer, né, o autônomo familiar, e pelas suas colocações, tem fundamento, então, o que a Exame trouxe, né, quer dizer, as grandes frotas têm uma média, né, os caminhões, 8 anos e pouco de uso. Quem tem 2, 3 caminhões, os caminhões mais antigos, até 16 anos de uso, dá uma média de 12,5, quer dizer, os pequenos.
Então, realmente, existe também nesse setor, os grandes contratos, embarcadores que ganham, portanto, passa para o agenciador explora o pequenininho que... Né? Então, é interessante clarear bem essa questão, nós temos que organizar melhor, porque esta greve que houve, então, não foi só por causa da Lei 12.609. Essa greve que parou o Brasil, lá em Santa Catarina, foi a pedrada. Porque as frotas grandes tiveram que parar, porque os caminhoneiros autônomos, a pedrada parava, quebrava o para-brisa e parou tudo. Quer dizer, foi também por questão de sobrevivência e dificuldade, então, de renda, né, para pagar essa prestação do caminhão. Quer dizer, não foi só por causa da lei, né? Eu acho que foi realmente pela dificuldade que o setor enfrenta. Né? Deputado César, depois você fala. Nélio, tá ligado? Tá, né? Eu queria primeiro parabenizar a sua fala e eu acho que o Celso tocou numa questão que é fundamental. Você faz um diagnóstico que vai muito além só da questão dessa legislação. Eu acho que a nossa preocupação básica aqui tem que ser, quer dizer, você citou várias coisas muito importantes, eu vou repassar umas delas e algumas coisas que talvez eu não tenha entendido. Primeiro é que o trabalhador, quer dizer, as pessoas que estão no dia a dia operando nessa cadeia do transporte de carga, que é um caos, tem intermediários aí que ganham muito mais. Porque um dos problemas, com certeza, que leva à situação que você aqui relatou tão bem, de veículos velhos, veículos com falta de manutenção, veículos com excesso de peso, veículos danificando estradas, cargas horárias absurdas, absolutamente absurdas. Autônomos recebendo prêmio para cometer quase um suicídio. Fazer 48 horas, por exemplo, nesse percurso que você citou. Recorrendo a rebite. Essa pesquisa aqui mostra, você estava aqui, que 1/3, feito lá na minha terra, em Capixaba, 1/3 dos motoristas analisado pela Universidade e pela Polícia Federal com alguma droga, álcool, anfetaminas, cocaína ou crack. O número de 100 mil acidentes de caminhões por ano e 16 mil de ônibus, com milhares de mortes. Quer dizer, o diagnóstico, presidente Marqueselli, é muito além. Isso, a origem disso ele tocou. Nós temos no mundo um dos fretes rodoviários mais baratos, a tal ponto que a concorrência era natural que nós tivéssemos muitas ferrovias. Além do erro da política de governos passados, talvez isso inviabilize porque é muito barato transportar em caminhão. Eu não estou levando em consideração um outro aspecto que é o custo do Brasil, mas na remuneração, por que que o pequeno, o autônomo, ou muitas vezes os trabalhadores se submetem a isso? Porque ele fica numa perrenga, e aí não tem família, não tem descanso, não tem sono direito, e tem que se drogar com anfetamina, que talvez seja uma das piores, além do crack. Então, eu acho que essa comissão que está aqui recebeu que vários especialistas e pessoas que fazem no dia a dia o transporte, eu acho que a gente tem que ir além. Tem que entender como é que funciona essa cadeia do transporte de cargas, para que o nosso diagnóstico vá além. Porque, com certeza, ter uma legislação mais moderna, que há tempos essa casa se propõe a fazer e não faz, desde o Código Brasileiro de Trânsito, é fundamental. E aí, só uma última questão e mais uma pergunta. O senhor falou de 600 mil caminhões fazendo concorrência desleal, ou usou uma expressão que agora eu não me lembro. Queria que falasse o que é isso. Agora, fundamentalmente, como é que a gente muda essa realidade, tanto dos autônomos, presidente Nelson, como dos trabalhadores, porque se submetem, nós vimos aqui várias pesquisas no campo do trabalho, da medicina do trabalho, que levam a fadiga crônica, que levam um cansaço crônico, que você perde a capacidade de concentração, que é necessária para o motorista, e também até de estafa física, pela necessidade do repouso, que muitas vezes não tem, ou quando tem, não tem nas condições ideais, ou pelo menos razoável. Agora, desses 600 mil, o que é isso? Porque eu não consegui entender direito.
Deputado, eu diria ao senhor o seguinte: em primeiro lugar, é preciso que o senhor note que aqui, por exemplo, passaram personagens que disseram que, devido à lei 12.619, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro uma situação. Esse caos que o transporte de carga, que o motorista vive nas estradas, aqui eu já citei tudo que acontece, ele é obrigado a fazer isso que está. Ele é obrigado, para sobreviver no mercado, ele é obrigado a fazer carga horária absurda, ele é obrigado a colocar excesso de peso, fazer tudo. Muito bem, senão ele não vai sobreviver, vai morrer, tem que mudar de profissão, o país vai junto. Em contrapartida, vem uma lei dizendo que ele não pode mais fazer isso. A lei vem e diz, olha, a partir de agora você tem que descansar 11 horas, tem que fazer isso, fazer... Como é que eu fico? Eu estou morto. Porque eu tenho que fazer carga horária, senão não vou sobreviver. Eu sou motorista empregado, estou ganhando uma comissão em cima do meu salário. Quando passam por aqui, deputado, e dizem o seguinte, que por causa da lei, e por causa da lei da oferta e da procura aí na área do agronegócio, por exemplo, o frete já sofreu um reajuste de 70%. Os senhores imaginam que foi alguma coisa para o bolso do motorista, para o salário do motorista, para o salário do autônomo, do pequeno transportador? Não, senhor. Esse aumento aí, a lei da oferta e da procura só é explorada pelo grande embarcador, que é uma minoria absoluta, mas quem domina o transporte de carga nesse país. Certo? Agora, quanto ao problema do que o senhor está perguntando aí, dessa concorrência desleal, em 2007, o presidente Lula assinou a Lei 11.442, regulamentando o transporte rodoviário de carga. Nós participamos, inclusive o relator foi o deputado Gonzaga Patriota, que eu acho que ele não está aqui. Nós participamos dessa lei. E essa lei só interessou para nós, basicamente, 2 artigos. Logo os primeiros artigos, onde dizia que somente poderá operar a frete nesse país empresa de transporte de carga que tenha no transporte rodoviário de carga a sua atividade principal. Essa atividade principal só abrange 4 códigos do CNAE, que é o código do número 49. E a segunda categoria que poderia operar a frete no país seria o transportador autônomo de carga que tenha no transporte de carga a sua atividade profissional. Só isso interessou para nós. Bem, o que acontece? Isso aí iria regular o mercado. Somente as verdadeiras empresas poderiam operar no mercado. Mesmo os caminhoneiros poderiam operar no mercado. Caminhoneiro autônomo. Mas aí veio uma regulamentação dessa lei, através de uma portaria da Agência Nacional de Transporte Terrestre, número 3056, que mudou totalmente esse sentido da lei. Mudou o sentido da lei e autorizou, inclusive, soltou uma nota técnica mandando que pudesse ser, autorizando o cadastramento, a exploração do frete a empresas que tivessem categoria secundária ou que verificassem no contrato social dessa empresa se ela tinha alguma coisa que falasse em transporte. Se tivesse, detectar o código do CNAE mais próximo, cadastrar e autorizar a fazer frete. E na parte do autônomo, o sujeito que é dono de um material de construção, de uma mercearia, enfim, o sujeito que tem um caminhão para fazer o transporte dele próprio, ele não é empresa, então o que ele fez? Preencheu as exigências para autônomo e se cadastrou como autônomo. Essa nota, para os senhores terem uma ideia, nessas empresas que aí estão,
Hoje, os maiores transportadores de carga desse país são operadores portuários, que estão fora da lei. Eles é que dominam todo o transporte de porto. Operador logístico, que faz várias coisas que a atividade não é principal. Para o senhor ter uma ideia, nós temos aí os dois considerados talvez maiores transportadores de carga desse país. Talvez os dois maiores transportadores de carga desse país estão na área de grãos. Um é uma empresa por nome de ADM. Outra é uma empresa por nome de Sart, que pertence ao grupo da Bunge Alimentos. São empresas que estão fora da lei. São empresas que constituíram empresa para burlar a lei, para transportar sua própria carga. Transportador de carga própria. Em resumo, é subcontratações. Tá certo? Então, Deixa essa... eu só te cortar. Grupos que atuam em grandes companhias, a diretoria cria uma transportadora, que uma parte do frete fica nelas. Passa, segura uma parte e repassa para quem faz o frete e tudo, mas a diretoria tem um ganho nessas contratações. São subcontratações. Continua. E quando se fala em que aumentou 70% por cada lei da oferta e da procura, fica nesse caixa aí, não vai para o transportador. Tá? Olha, essa frota, que nós chamamos de concorrência desleal, porque aí entra tudo que o senhor imagina. Tem material de construção, tem indústria de cimento, que tem frota própria, na área de combustível, que tem companhia distribuidora. Entendeu? Então, resultado, essa frota é estimada em mais de 600 mil veículos que provocam essa concorrência desleal no mercado. Se a lei fosse cumprida, quando nós fizemos a mobilização nossa do ano passado, nós não reivindicamos nada. E a mobilização não foi em cima da Lei 12.619, não. A Lei 12.619 veio acabar de matar o transportador somente. Tá? Não foi em cima dessa lei. Agora, o momento que nós tirarmos de circulação, fizemos a lei cumprir, porque é o que nós reivindicamos na nossa mobilização do ano passado, que sejam cumpridos os nossos direitos adquiridos. A partir do momento que isso acontecer, deputado, nós estamos com o nosso problema resolvido, não vai precisar mais de lei 12.619, o próprio motorista, o maior número de mensagens que nós recebemos pela internet diariamente, lá é motorista, empregado de empresa, pelo amor de Deus, quando é que eu vou melhorar meu salário? É o autônomo gritando, poxa, esse frete aí, deterioraram as leis aí, nunca funcionou, porque esse grupo que nós chamamos de mafioso do mercado, que domina as leis, etc e tal, os senhores viram o seguinte, quando saiu a lei do pedágio, eles caçaram um jeito de burlar aquilo que está ali, hoje esse grupo recebe o pedágio e não repassa, quem banca o pedágio é o transportador, ele que banca o pedágio. Entendeu? E depois tem uma série de outras coisas depois que também... você responde mais. Vanderlei Macris. Senhor Nélio, o deputado Conago pediu para o senhor esclarecer a questão dos 600 mil concorrentes desleais dessa cadeia, né, de transportes. A minha pergunta é outra. O senhor disse que há um outro patamar, uma concorrência de 600 mil veículos aqui desleal, e acima um patamar de empresas, de grandes embarcadores, que também, de alguma maneira, criam dificuldades para esse meio aí que o senhor disse que representa. Acho que é esse meio aí que o senhor representa como presidente, como autônomos, etc. Quantos são? Em cima, embaixo são 600 mil. Em cima, quantos são? E qual é o número que o senhor representa desses autônomos que o senhor falou até agora? Quer dizer, para nós é importante saber. O senhor tem esse dado? Olha, os embarcadores. Os dados reais, os dados reais, deputado,
dizem o seguinte, os verdadeiros, porque os dados que se divulgam por aí são quase todos... Sim. No seu entendimento. Né? Dentro da realidade, o que existe é o seguinte, nós temos no país uma frota estimada de caminhões de grande porte em 2 milhões de veículos, mais ou menos, aproximadamente. Tá? Desses 2 milhões cadastrados como transportador autônomo, nós temos uma faixa aí de 60%, mais ou menos. Tá? Agora, é preciso frisar o seguinte, que de acordo com essas leis que aconteceram por aí na parte de tributação, etc, tem muitas empresas, grandes embarcadores, que não contratam autônomo diretamente, por causa de tributação, o custo é maior. Então, muitos tiveram que se transformar em microempresas, passaram a ser empresa transportadora, para poder não perder o mercado. Você é contratado. Isso representa dizer para o senhor o seguinte, hoje, pelo que nós sabemos, nós temos no mercado desses 2 milhões de veículos aí, entre micro, pequeno e médio transportadores que tiveram que se transformar em empresa, nós temos aí entre 90% é o pequeno transportador. E esse grupo que nós dizemos aí que domina o mercado, que fazem as leis, estão na faixa dos 10%. 10% desses 2 milhões. Macris. Obrigado. Ok. Relator? Ok. Juliano, muito obrigado pela sua presença. A documentação que você puder deixar para nós na mesa é importante.